Shalom, bom dia. Vamos lá, lemos a palavra do Senhor. Fabíola, minha linda, shalom. Gleice, minha linda também, bom dia, shalom. Vocês estão bem? Fabíola, saudade de você. Essa semana você vai estar com a gente, Fabíola? Ai, cadê meu? Aê! Então tá bom. Sentindo sua falta. Então tá ótimo, tamo junto. Não quer abrir, gente, meu YouTube. Vamos orar então. Pai, obrigada, Deus, por esse dia, pela tua presença, pela tua palavra que temos acesso. Obrigada, Pai, pelo teu cuidado. Obrigada pelo teu amor. Obrigada pela tua fidelidade. Obrigada por tudo que o Senhor é, por tudo que já fez. Obrigada por sabermos que não estamos sozinhos. Obrigada, Senhor, como nós te amamos, como nós te adoramos, Pai. Ser entronizado, Pai, neste dia, em nossas vidas. Que o Senhor possa ser engrandecido através de nós, reconhecido onde estivermos, que só o Senhor é Deus. Nós exaltamos o teu nome, nós te amamos, declaramos para quem possa ouvir e ver em nós que o Senhor é o Rei dos Reis, o Deus Todo-Poderoso. Nos rendemos a Ti, Pai, em louvor, em adoração. Nos rendemos a Ti, Pai. Ser entronizado neste dia, que em cada lar agora, em cada lugar agora, o Senhor possa ser reinado, sentido, que as pessoas possam ser impactadas pela Tua presença, Senhor, através do Teu Espírito doce, nosso companheiro. Damos liberdade, Espírito Santo, para agir em nós e através de nós. Faça o Teu mover, inunda os ambientes, que a Tua presença seja notória, viva, dia após dia. Que o nosso viver, Pai, seja exaltando o Teu nome, Senhor. Desejamos mais de Ti, além desses momentos aqui. Desejamos uma vida de intimidade contigo. Amém e amém. Essas propagandinhas vindo na hora errada, né, gente? Hoje, então, nossa leitura, Nise, Maíra, shalom, bom dia. Não consegui acessar, gente, meu YouTube. A página da internet tá assim, ó. Desde a hora que liguei o computador. Não entra. Ainda bem que deixou acessar o Spotify aqui. Não quer entrar mesmo, não. Mas aí depois eu compartilho, né? Nossa leitura aqui do Instagram. Cadê? Vamos ver se liberou. Ainda não. Então vamos lá. Hoje nossa leitura, Êxodo 20. Nós vamos falar sobre os 10 mandamentos. Vamos ver o que o Senhor tem para nós. Nós vamos ler sobre os 10 mandamentos, né? E o primeiro versículo começa assim:
Deus falou e foi isto o que ele disse. Cadê meu áudio? Ó. Ué. Calma aí, gente. Aconteceu alguma coisa aqui. Não tirei. Agora foi. Versículo 2. Meu povo, eu, o Senhor, sou o seu Deus. Eu o tirei do Egito, a terra onde você era escravo. Não adore outros deuses, adore somente a mim. Ai, gente, preciso ir marcando isso. Eu, o Senhor, sou o seu Deus. Versículo 4. Não faça imagens de nenhuma coisa que há lá em cima no céu, ou aqui embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Ou seja, nenhum animal e nada, né? De nenhuma coisa que há lá em cima no céu, as aves, não tinha avião ainda, né? Alguma coisa embaixo na terra, os animais, as plantas, árvores, ou nas águas debaixo da terra. 5. Não se ajoelhe diante de ídolos. Não se ajoelhe diante de ídolos, nem os adore, pois eu, o Senhor, sou seu Deus, e não tolero outros deuses. Eu castigo aqueles que me odeiam, até os seus bisnetos e trinetos. Olha aí, geração. Versículo 6. Porém, sou bondoso com aqueles que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Sou bondoso com aqueles que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Eu abençoo os seus descendentes por milhares de gerações. Não use o meu nome sem o respeito que ele merece, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e castigo aqueles que desrespeitam o meu nome. Né, gente? Tem como, né? Falar que serve, que ama ao Senhor, mas não respeita o nome. Não condiz, né? Versículo 8. Guarde o sábado, que é um dia santo. Faça todo o seu trabalho durante 6 dias da semana, mas o 7º dia da semana é o dia de descanso dedicado a mim, o Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem os seus filhos, nem as suas filhas, nem os seus escravos, nem as suas escravas, nem os seus animais, nem os estrangeiros que vivem na terra de vocês. Em 6 dias, eu, o Senhor, fiz o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles. Mas no 7º dia, descansei. Foi por isso que eu, o Senhor, abençoei o sábado e o reparei para ser um dia santo. Respeite o seu pai e a sua mãe, para que você viva com muito tempo na terra que estou lhe dando. Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê testemunho falso contra ninguém. Não cobice a casa de outro homem, não cobice a sua mulher,
não cobice os seus escravos, o seu gado, os seus jumentos ou qualquer outra coisa que seja dele. Deixa eu só terminar de marcar aqui o 8 e o 9 que eu fui lendo e não marquei. Versículo 18. O povo ouviu os trovões e o som da trombeta, e viu os relâmpagos e a fumaça que saía do monte. Se você falar, deixa eu entender aqui. Essa hora que tá tudo acontecendo aqui, Moisés está lá embaixo, conversando com o povo, gente. No capítulo 19, no versículo 24, no versículo 25 mesmo, 19 e 25. Aí Moisés desceu até o lugar onde o povo estava e contou o que Deus tinha dito. Moisés desceu do Monte Sinai e foi até onde o povo estava. Lembra que nós lemos que o Senhor limitou até onde o povo podia ir? E para que o povo não passasse daquele limite, senão seriam mortos? Apenas em um tempo e um momento ali, ou em um dia, o Senhor liberaria para que eles entrassem, acessassem o monte. Fora disso, não podia, era proibido. 23. O povo não poderá subir o monte, pois tu nos mandaste respeitar este monte como lugar sagrado e mandaste também marcar limites em volta dele. Então o Senhor respondeu: desça e depois volte com Arão. Porém, os sacerdotes e o povo não devem passar os limites a fim de subir até o lugar onde eu estou. Se fizerem isso, eu os matarei. Aí Moisés desceu até o lugar onde o povo estava e contou o que Deus tinha dito. Deus falou e foi isso que ele disse. Aí começou a falar aqui para nós os 10 mandamentos. No versículo 18 diz assim, olha, o povo ouviu os trovões e o som da trombeta e viu os relâmpagos e a fumaça que saía do monte. Então eles tremeram de medo e ficaram de longe e disseram a Moisés: se você falar, nós ouviremos, mas se Deus falar conosco, nós seremos mortos. Lembra também que no capítulo 19 o Senhor falou: você vai falar com o povo e eles vão crer e respeitar você. Eles vão crer no que você vai falar e eles vão te respeitar. Eles vão confiar em você. Lembra? Tem uma parte aqui. Eles armaram o acampamento, desceram de Jacó. Uma nuvem escura apareceu. Todo mundo soltava fumaça. Espera aí que eu vou encontrar isso. O Senhor lhe disse:
mandou que o povo se purificasse. Se alguém achar aí, me falem, mandem para mim. Moisés os levou para fora do acampamento, parados ao pé do monte. A fumaça cobria, o povo tremia muito, ficou cada vez mais forte. Moisés falou e Deus respondeu no barulho do trovão. O Senhor desceu no alto do monte e chamou Moisés para que fosse lá. Gente, que intimidade, né? Meu Deus. Todo o povo temendo. E Moisés era de perto, sem receio. Calma aí. Gente, não tô achando aqui, mas eu li isso. Vamos continuar. Eu li essa passagem, depois eu vou ver e eu compartilho com vocês. E vou marcar, porque se eu comentei, eu achei importante aqui para nós. Então, lembrando, por que eu tô comentando? Porque agora aqui no 18, olha, o povo ouviu os trovões, o som da trombeta, viu os relâmpagos e a fumaça que saía do monte. Enquanto Moisés entregava tudo que o Senhor mandou, entregava os mandamentos, o Senhor estava se manifestando no monte. E o povo vendo, Moisés falando e o Senhor agindo e o povo visualizando. Isso fez com que eles tivessem temor a Deus e confiassem em Moisés. Aí eles falam: se você fala, Moisés, nós vamos te ouvir. Mas se o Senhor falar conosco, nós vamos ser mortos. Ou seja, o Senhor é tão grande que acho que nós não somos dignos, não aguentaríamos, né? Pode ser de qual seja a interpretação ali. Mas se você fala, a gente acredita. Aí versículo 20. Então Moisés respondeu: não tenham medo, pois Deus só quer por vocês a prova. Meu Deus, meu Deus. Ele quer que vocês continuem a temê-lo, a fim de que não pequem. E o povo ficou em pé de longe, e somente Moisés chegou perto da nuvem escura onde Deus estava. 22. Então o Senhor ordenou que Moisés dissesse aos israelitas o seguinte: vocês viram que lá do céu eu lhes falei? Não façam deuses de prata ou de ouro para adorá-los ao mesmo tempo que vocês adoram a mim. Façam um altar de terra para mim e em cima dele ofereçam as suas ovelhas e os seus bois como sacrifícios que serão completamente queimados e como ofertas de paz. Eu separarei lugares para que neles vocês me adorem. E nesses lugares eu me encontrarei com vocês e os abençoarei. Se fizerem um altar de pedra para mim, não usem pedras cortadas com ferramentas, pois na construção do meu altar não poderão ser usadas pedras cortadas com ferramentas. Não façam o meu altar com degraus, porque se fizerem, a nudez de vocês vai aparecer ali. Olha!
pois na construção do meu altar não poderão ser usadas pedras cortadas. É isso. Versículo 24, finalzinho. Eu separarei lugares para que neles vocês me adorem. Eu separarei lugares para que neles vocês me adorem. E nesses lugares eu me encontrarei com vocês e os abençoarei. Deixa eu anotar uma coisa aqui. Pai, obrigada pela leitura da Tua palavra, Senhor. Obrigada por esse capítulo. Obrigada porque o Senhor a cada dia cuida de nós, traz entendimento conforme o desejo do Teu Espírito Santo para nosso crescimento e maturidade. Obrigada, Pai, porque eu tenho completamente, com total certeza de que a nossa leitura neste tempo tem sido direcionada por Ti, de forma a absorvermos com cada versículo toda a instrução que o Senhor deseja para nós. Oh Pai, que estejamos sensíveis ao Teu direcionamento e aprendizado. Não deixe passar desapercebido, Pai, qualquer coisa que o Senhor quer nos entregar. Que possamos, Deus, absorver toda e qualquer informação necessária para este tempo que estamos vivendo. Nos oriente, Senhor, nos ensine, nos ajude. É a nossa oração, Pai. Amém e amém. O Senhor foi falando a Moisés e Moisés foi entregando ao povo. Né? Conforme lemos aqui, provavelmente ainda vai ter um momento onde o Senhor vai falar agora, escreva isso nas tábuas para que o povo guarde, não esqueça, né? Vai ter ainda essa instrução, mas aqui nós já vimos que o Senhor foi falando e Moisés foi entregando. Algo que eu não tinha nenhuma orientação quanto a isso, e sempre foi passado muito desapercebido, talvez pelas denominações que eu já frequentei, é a questão de guardar o sábado. E por também, né, às vezes a má interpretação, a falta de entendimento quanto ao assunto, a gente não tinha esse costume, sabe? Hoje nós estamos numa igreja a qual nós temos uma orientação, né, quanto a este tempo. E o Senhor tem me tocado muito a aprender mais sobre isso, para trazer com leveza e um prazer esse momento de descanso. Então eu ainda vou buscar no Senhor, buscar com os nossos líderes da igreja mais orientações quanto a essa prática. E quem da nossa célula, quem aqui do nosso devocional tiver o desejo também de aprender, de entender, de absorver, com o intuito de aplicar, não apenas de curiosidade, enfim, né? Podem me chamar aí que a gente vai aprofundar sobre isso, ok?
Então, gente, uma parte aqui nesse capítulo 20, que eu fiz questão, né? Eu parei aqui um tempo para buscar sobre essa informação de Moisés, porque me mostrou, Deus clareou aqui que no versículo 19, a reação do povo de temor quanto à manifestação de Deus levantou também ali para Moisés um momento de respeito. Até então, já estava existindo no meio do povo situações de indagação quanto ao líder. Ele era o líder chamado desde quando tirou o povo lá do Egito. Estava sozinho conduzindo o povo, tentando resolver os problemas, as situações, sejam complexas ou simples, e com a orientação do seu sogro, nós vimos ali, primeiro registro assim, né, na Bíblia aqui, de uma ordem e administração aqui pessoal, né, de povo. Sentimos que foi instruído pelo Espírito Santo. Moisés então passa a ter pessoas mais próximas que o ajuda na liderança do povo, conduzindo, né, 50 grupos de 50, grupos de 10, grupos de 100, de 1000, e a gente entende como uma hierarquia ali. Líderes que são responsáveis por 1000, debaixo desses líderes outros que são responsáveis por 100, debaixo destes 100 os que são responsáveis por 50, debaixo dos de 50 os que são responsáveis por 10. E automaticamente esses de 10 resolvem as coisas, não conseguiu, são mais complexas, leva para os de 50 e assim vai. Ou seja, vai chegar a Moisés o que não está conseguindo ser resolvido até então. A gente vê isso até na nossa igreja, né? Nós temos líderes de célula, líderes, os responsáveis ali por esses líderes, líderes de rede, pastores, até chegar no apóstolo, né? E isso ajuda-o a conduzir as ovelhas de forma aproximada, com agilidade. Já pensou se tivéssemos que esperar a nossa oportunidade de resolver uma situação só se chegarmos nele? Ele não conseguiria, humanamente falando, como nós vimos aqui com Moisés. Mas nesse tempo, Moisés estava sendo enfrentado, questionado. Provavelmente no meio dessa multidão de milhares, existiam as pessoas que estavam talvez até levantando situações contra Moisés, denegrindo imagem, não o respeitando. E no capítulo que nós lemos, que o Senhor fala, e o povo vai te respeitar, o povo vai confiar em você. O cuidado do Senhor, preservando a imagem do teu filho, sabe? E o povo entender que abaixo de Deus precisava respeitar um homem levantado por Deus. E nesse versículo 19, o povo com a própria boca diz: Moisés, se você falar, nós vamos ouvir. Ponto. Era o que o Senhor desejava, que o povo visse em Moisés, visse Moisés com respeito e entendesse que é diferente o relacionamento dele com Deus, aquele que livrou do Egito, que sustenta no deserto em todo o tempo ali. O povo precisava entender que Moisés era diferenciado. E o Senhor, em sua manifestação, enquanto Moisés falava, o povo sentia. E Moisés, um líder amoroso, paciente. Por isso que o Senhor tinha o levantado, né, gente? Não foi à toa que ele foi escolhido para conduzir o povo, porque o Senhor sabia de toda essa situação que ainda estava por vir. Posicionamento de um povo muitas das vezes incrédulo, teimoso,
E o Senhor sabia que essas coisas poderiam levantar. E Moisés foi o líder escolhido pelas suas características. Amoroso, cuidadoso, pacífico. E aí é que ele diz ao povo no versículo 20, não tenham medo. Deus só quer pôr vocês à prova. Ele quer que vocês continuem a temê-lo a fim de que não pequem. Ou seja, é algo simples. Só vai pesar na mão de quem não quer. Só vai pesar a mão na vida de quem não quer. Ele ama vocês. E vai ser recíproco, né? Quem o ama não vai ter dificuldade de poder entender todas as situações como uma provação, como uma prova mesmo, pondo em teste, né? Para que vocês continuem a temê-lo e não pequem. As orientações que estão sendo dadas é para que vocês entendam, olha, o Senhor é único, não precisa levantar altar para outros. Ele quer adoração somente para Ele. Entendido? Entendido. E aí vai, não mate, não briguem entre vocês, não mate. Vocês estão em família, principalmente ele agora, vocês estão em família. Não mate. Respeite os seus pais. Não faça imagem. O Senhor vai orientando, gente, em tudo. Aí algo que eu anotei aqui. Final do versículo 24. Eu separarei lugares para que neles vocês me adorem. E nesses lugares eu me encontrarei com vocês e os abençoarei. O Senhor pede para nós, não é a primeira vez que nós vemos sobre levantar um altar ao Senhor. Nós vimos e aprendemos com a história de Jacó que onde ele passava, aonde o Senhor falava para ele estar ou ficar, ele levantava um altar. Era assim também com Abraão. Ia num lugar, levantava um altar. O único lugar onde não foi levantado um altar foi no Egito, né? E quando ele estava no Egito, não era a permissão do Senhor, aconteceu algumas coisas, ele saía, se rendia ao nosso Deus, aos pés do Senhor e levantava o altar. Ia para outro canto, levantava o altar. E o Senhor trazendo para nós o entendimento de em todas as nossas ações, render louvor e adoração ao nosso Deus. Viver uma vida de intimidade com o Pai, viver uma vida de intimidade com o Pai são atitudes durante o dia de engrandecimento a este Deus. É algo tão natural, a sua essência é de adoração, que você não precisa se posicionar em algum lugar para que isso aconteça. A sua vida em si é um sinal de adoração. A sua vida em si é um desejo de agradar ao Senhor. As suas ações, o seu viver exalta ao Senhor, levanta um altar a Ele. Uma vida de adoração vai além de um momento de devocional. Estarmos buscando ao Senhor nas primeiras horas do dia entrega a Ele como a atitude, a autoridade do nosso viver, entrega a Ele toda a primícia da nossa vida, reconhecendo que é por Ele e para Ele que existimos, que vivemos e que desejamos mais em nós. Buscá-lo em primeiro lugar durante o nosso dia revela também a Ele o desejo de uma intimidade maior, de não conhecê-lo de ouvir, mas de viver com Ele. E o que se passa nos primeiros momentos do seu devocional reflete no seu viver. Se eu desejo uma vida de intimidade com o Pai, se eu busco isso no devocional, vai se refletir na minha vida.
porque eu quero ser íntima. Se eu quero ser íntima, eu vivo com Ele. Eu construo um relacionamento. E isso não se faz em minutos, em meia hora. Isso se constrói com o viver, com o dia a dia. E o Senhor trazer para nós nesse versículo 4: e nesses lugares eu me encontrarei com vocês e os abençoarei. Levanta um altar, adora o Senhor, entrega a Ele louvor e adoração que lhe é devido. Ele vai te encontrar e te abençoar. Quando nós, nos dias de hoje, entendemos que levantar o altar é entregar a Ele o que lhe é devido, seja com o nosso viver, seja com ofertas, você vai ser tocado pelo Espírito Santo. Vai ter momento que não é apenas um posicionamento de se render a Ele, mas também entregar algo. Isso vai ser contigo. No seu processo, cada um vive um processo, cada um num tempo. Vai ter momentos onde você, juntamente com outros, até mesmo seja dentro da igreja, em algum momento o Senhor falar e você for tocado pelo Espírito Santo, confirmado no seu coração, aquecido, e em obediência você fizer, você está levantando um altar. Em sua casa, durante o dia, enfim, a intimidade com o Senhor vai gerar esse discernimento. E nesses lugares eu me encontrarei com vocês. Não há dúvidas de quanto no altar o Senhor se revela. Não há dúvidas. Ele diz para nós: nesse lugar eu me encontro com você. Então fica para nós. No altar o Senhor se revela. Ele tem prazer em nos encontrar. E que estejamos mesmo nessa busca e nós o veremos. E quando essa parte do 25 e 26 eu levei para o coração muito além da estrutura mesmo física. Pois na construção do meu altar não poderão ser usadas pedras cortadas com ferramentas. Eu sinto aqui como construir um altar com excelência. Não é de qualquer jeito. Isso vai além do estado físico. Eu trago para nós como para nossa vida mesmo. Não vou entregar para o Senhor de qualquer jeito. É por completo, é por inteiro. Quando se render a Ele, levantando o altar em adoração, é por completo, é por inteiro, é com excelência, é com entrega total. Não é por metade, não é somente a parte que me convém, não é onde me cabe estar ainda no controle em termos. É se render como sacrifício e oferta, se derramando no altar. Não use pedras cortadas com ferramentas. Ainda vou ser muito ministrada nisso aqui e posso compartilhar com vocês. Tem algo aqui para nós nesse versículo. Não faça com degraus, porque se fizerem a nudez de vocês, vai aparecer ali. Tem detalhes aqui para nós. Conforme, é isso que nós sabemos e entendemos, né? Conforme vamos avançando em intimidade com o Senhor, Ele vai clareando para nós aquilo que Ele quer nos ensinar. A gente vai aprofundando em relacionamento com o Senhor e Ele vai revelando aquilo que Ele quer ensinar e falar através de tudo que Ele diz aqui. Glória a Deus, gente. É muito bom estarmos
nesse tempo juntos absorvendo do Pai. Eu desejo que o seu momento com o Senhor vá além desses 30 minutos aqui em devocional. Nós temos 24 horas. O Senhor nos dá um dia de presente. Nós tiramos 30 minutos juntos aqui para ler e absorver, mas que a nossa vida com o Senhor, de intimidade, de relacionamento, vá além deste tempo. Reflita no restante das outras horas que você tem. Que seja mesmo o seu desejo uma vida no altar, aonde o Senhor é honrado e reconhecido em todo o tempo. Isso não é impossível. Quando nós buscamos estar nele, isso não é difícil. Pode ser desafiador, mas se ele diz isso para nós, é porque ele garante. E nós podemos buscar isso nele, sermos melhores. Amém? Deus abençoe seu dia, Deus abençoe sua vida. Amanhã estaremos juntos aqui para a leitura de mais um capítulo. Hoje, quarta-feira, dia de culto em nossa igreja. Que o Senhor abençoe sua vida. Faça de tudo para estar presente. Se não conseguir estar presente, esteja online, mas não deixe de ser ministrado. Que o Senhor abençoe e acompanhe vocês onde estiverem. Que o Espírito Santo seja a sua companhia indiscutível, inegociável. Não abra mão. Deus te abençoe, um ótimo dia e até amanhã, se Deus quiser. Deus te abençoe, Lenildo, Maíra, Nise, Fabiola, todos os outros que estão por aqui. Beijo, até!